Sejam todos bem-vindos a mais um programa EBD Online com a preciosa paz do Senhor Jesus. Hoje com um breve comentário para a lição de número 13, o discípulo de Jesus e a verdadeira esperança. Sim, concluindo aí mais um trimestre para a glória de Deus, deixando os nossos corações fortalecidos com a imagem daqueles que seguem a Cristo, quais são as características, o perfil identitário desses que se tornam discípulos do Senhor Jesus. Louvamos a Deus porque isso se conclui não só aqui e agora, mas continuará na eternidade, e por isso nós aguardamos o retorno do Senhor Jesus. Esse retorno que para a igreja é uma viva e bendita esperança. Querido professor, é uma oportunidade única também para fortalecer as bases teológicas sobre a doutrina das últimas coisas, do retorno do Senhor Jesus para buscar a igreja e dos acontecimentos que estão interligados aí a esta sequência da consumação dos séculos. Sabemos que são temas um pouco difíceis na interpretação, muitos dos nossos alunos possuem as suas dúvidas, os seus questionamentos, que não são questionamentos só dele, mas de toda a igreja de maneira geral, e é uma oportunidade riquíssima para que o professor traga essas orientações. Há dois textos básicos que não devem deixar de ser citados, lidos e até comentados na aula. O primeiro deles está na primeira carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses, capítulo 4, os versículos 13 ao 17. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Até aqui um texto final, nós vemos uma excelente revelação através do Espírito Santo, dada ao apóstolo Paulo, para explicar à igreja em Tessalônica e, consequentemente, a toda a igreja do Senhor, características básicas do seu retorno para buscar a igreja. Há uma série de eventos que se iniciam com o arrebatamento. O Senhor Jesus vem buscar a igreja. No arrebatamento, um retorno que será invisível para a humanidade. Apenas a igreja observará, apenas a igreja participará. Esse evento se dará nos ares, e ele é precedido da ressurreição daqueles mortos que morreram em Cristo, depois da transformação em corpo glorioso dos que estão vivos em Cristo, e assim essa multidão de remidos se encontram nos ares com o Senhor e são ascensa aí aos céus, já em corpo glorificado. Paulo diz que essa é uma esperança. Nós não podemos viver como aqueles que não têm esperança. Que esperança? A esperança do retorno do Senhor para buscar a igreja. O mesmo apóstolo escreve outra carta, a primeira que ele escreve à igreja em Corinto. O capítulo é o 15, e os versículos do 51 ao 54 trazem também algumas elucidações a esse respeito. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Nós sabemos que o último inimigo a ser vencido é a morte.
E o Senhor Jesus vencerá esse inimigo juntamente com a igreja. A igreja terá vitória total sobre a morte. Nós já temos vitória sobre a morte espiritual, sobre a morte eterna. Mas a morte física, ela ainda pode, imperar sobre nós. E nós sabemos que o Senhor Jesus trará, então, a vitória completa também sobre a morte física, ou seja, sobre toda e qualquer manifestação de morte. E aí nós, que seremos transformados em corpos gloriosos, já teremos esta vitória final sobre a morte, mesmo antes aí do arrebatamento, na subida para o céu. E aí há outra série de eventos que se seguem após o arrebatamento. 2 eventos se darão no céu logo após a igreja subir com Cristo. Primeiro é o tribunal de Cristo, que Paulo, escrevendo também aos Coríntios, nos ensina, porque todos devemos comparecer ao tribunal de Cristo, perante o tribunal de Cristo. Lembrando que esse tribunal de Cristo é diferente do tribunal do juízo final, do grande trono branco, que a nossa lição também cita. O tribunal de Cristo é um momento de recompensa para a igreja, para os salvos que estão na presença do Senhor Jesus e que trabalharam de maneira incansável, trabalharam de maneira sincera e de maneira fiel. E aí se cumprirá aquele texto, quando o Senhor, através de parábola, nos diz para o servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. E aí cremos que é diante do tribunal de Cristo que as nossas obras serão postas diante do fogo. Deus vai avaliar, pesar, medir tudo que nós fizemos para Ele na sua obra e, advindas as recompensas, nos entregará em nossas mãos o galardão. Glória ao nome do Senhor por isso. E aí entramos na segunda etapa da nossa estada nas mansões celestiais, que é as bodas do Cordeiro. Apocalipse 19, João vê essa festa e se alegra. Vinde, alegremo-nos e regozijemo-nos, porque vindas são as bodas do Cordeiro e a sua noiva já está pronta. Essa festa se dará com toda a multidão dos remidos, A igreja, a noiva do Cordeiro, ela vai sentar-se prazenteira naquele grande banquete e participar daquela grande festa. Enquanto isso, na terra estará ocorrendo a grande tribulação. Nós cremos, como igreja, na nossa doutrina pentecostal clássica, que não sofreremos a grande tribulação. Baseado em diversos textos, próprio Senhor Jesus falando, um deles, Apocalipse 3, quando ele escreve à igreja de Filadélfia, e diz: como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo. Então, enquanto a igreja estiver nas bodas do Cordeiro no céu, aqui a terra estará bebendo o cálice da ira do Cordeiro, que é a grande tribulação. Louvado seja o nome do Senhor, que a igreja estará reservada por causa justamente de que suporta as tribulações e as lutas em nome do Senhor Jesus, enquanto ela está aqui na terra. Logo após estes eventos, então, ao fim da grande tribulação, Cristo desce agora no retorno glorioso com a igreja. Enquanto o primeiro retorno de Cristo é invisível ao mundo e ele vem para a igreja, o segundo retorno de Cristo é um retorno glorioso, visível a todo olho, e Cristo agora volta com a igreja. Então, o arrebatamento, Cristo volta para a igreja. Na parousia, Cristo volta com a igreja. E aí, nós temos diversos textos bíblicos que mostram como se dará esse evento. Apocalipse nos mostra que o Senhor descerá ali no Monte das Oliveiras, a sua aterrissagem, digamos assim, a sua chegada será com tanta glória e tanto poder que uma fenda se abrirá formando um grande vale. E ali, com o sopro do seu hálito, Cristo vencerá o anticristo e as nações que se levantaram contra Israel. A pedra de toque do julgamento de Deus ali será as nações que se levantaram contra Israel. Nações amigas escaparão e as nações inimigas serão julgadas. Israel vai estar passando um tempo de tanta perseguição que terá fugido para o deserto de Edom, onde escapará. E aquele momento de tanta dor fará com que o povo judeu clame pelo Messias, Glória a Deus. A igreja já clama pelo Senhor. Maranata,
Vem, Senhor Jesus. Mas na hora de muita dor, Israel também vai fazer este clamor e verá, então, Cristo descendo, né? Se cumprindo profecias de Zacarias, quando diz que eles verão Cristo descendo, né? Aqueles que traspassaram, que ridicularizaram, que não creram, agora se alegrarão vendo o retorno glorioso do Messias. Aí Cristo vem para reinar com a igreja o reino milenar, né? O reino milenial, o milênio que também nós cremos que nós viveremos um período literal aí de 1000 anos, onde Cristo irá reinar com a igreja, um reino de paz, de justiça, de equidade, que nenhum partido político, que nenhum chefe de Estado, que nenhuma organização governamental conseguiu, ao longo de todas as eras, promover, praticar, produzir. Em Cristo haverá, sim, esse tempo glorioso, profetizado de maneira muito profunda, de maneira muito enlarguecida nas Escrituras. Um dos livros que contém mais profecias que descrevem o período do milênio é o livro de Isaías. Você, professor, pode pedir ao aluno, como exercício de classe ou de casa, que ele pesquise no livro do profeta Isaías trechos de textos que revelam, então, características do milênio, quando Cristo, na terra com a igreja, né, dominará um tempo de muita paz. Lembrando que isso acontecerá porque o diabo estará preso e o anticristo e o falso profeta terão sido lançados no lago do fogo e enxofre, né? A trindade satânica, ela estará desmembrada. Apenas Satanás ainda estará amarrado. Após 1000 anos, ao fim do milênio, o Senhor soltará o diabo. Ele ainda vai enganar boa parte da terra, como nos mostra, né, os capítulos finais de Apocalipse. E aí vem então o grande juízo final de Apocalipse, revela isso muito bem e está em capítulo 20, versículo 11. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriam livros. Ainda em outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado também para dentro do lago de fogo. Então aqui, né, Cristo e a igreja vencerá de uma vez por todas a morte e o inferno, né? O Senhor Jesus já tem as chaves da morte e do inferno, mostrando que é Ele quem tem o controle e o poder sobre eles, embora eles ainda operem. Eles não mais imperam, porque Cristo é quem impera, que reina soberano. Mas a morte e o inferno ainda operam, até que Cristo os lance no lago do fogo e enxofre, e aí nós vamos ter vitória completa sobre estes nossos inimigos. Queridos irmãos, após então o juízo final, que é o grande trono branco, nós então temos aí a descida do novo céu e da nova terra, né, como uma cidade ataviada, enfeitada, adornada, e é o ápice, aí, o clímax da redenção, da consumação dos séculos, é a nova criação. É quando Deus restaura o jardim, quando Deus restaura a comunhão plena e perfeita que ele tinha com o homem lá no Éden. O grande destaque da Nova Jerusalém, do novo céu e da nova terra, não é nem tanto a qualidade da beleza da rua, né, a rua de ouro, o mar de cristal, a beleza da árvore da vida, dos fundamentos do muro, né, das camadas de pedra preciosa. O grande destaque, né, desta nova criação, queridos irmãos, é a comunhão que Deus voltará a ter com o homem, e o homem voltará a ter com Deus, porque não haverá mais pecado para obstruí-la. Isso está em 21 de Apocalipse, versículo 3. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Glória a Deus. Essa é a grande característica. É a comunhão perfeita, sem nenhuma obstrução, sem nenhum obstáculo
para a glória de Deus. Quem crê nisso, purifique-se a si mesmo. Quem tem esperança nessas palavras, viva uma vida de santidade, pois a volta de Cristo está muito próxima. Nós observamos pelos sinais que o arrebatamento da igreja está muito próximo. Interessante que a vinda do Senhor Jesus, ela vai pegar de surpresa aqueles que não estão na presença do Senhor. Mas a igreja não será surpreendida, porque a igreja aguarda, ansiosa, este grande evento. Não sabemos o dia nem a hora. Cristo disse que o Pai não lhe permitiu nem revelar, nem saber. Então, ninguém sabe, nem os anjos, mas na agenda de Deus, esse dia já está marcado e todo o desenrolar de eventos que estão regido nas Escrituras. Sabemos que é o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, o único digno de abrir o livro e desatar seus 7 selos, como diz 5 de Apocalipse. E que livro é este? É o livro da história da humanidade. É o desenrolar da história, é o desenvolver de todos os planos, decretos de Deus desde a fundação do mundo. E por fim, a lição nos mostra que o nosso estado de eternidade será um estado de adoração. Deus enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá mais pecado, maldição, nenhum outro problema. Então estaremos fazendo o quê? Aquilo que Deus nos fez, aquilo que Deus nos criou e como propósito tinha para nós, adorá-lo para toda a eternidade. E aí há uma pergunta interessante: qual é a canção que cantaremos na eternidade? Uma das canções que nós podemos ver aqui neste livro, que traz um tomo doxológico, um compêndio de louvor, não é? O louvor aí da multidão celestial, lá em Apocalipse 19. Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto os verdadeiros e justos são os seus juízos. Porquanto julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E uma segunda vez disseram: Aleluia! E os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia. Enquanto o dia da redenção não chega, louvemos ao Senhor aqui como um ensaio daquilo que faremos na eternidade. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.